Ministro Mailson da Nóbrega, que também é economista, consultor, está conosco ao vivo a partir de agora, para que possa também trazer a opinião e a análise a respeito desses episódios que nós estamos aqui tentando, né, decifrar para a nossa audiência. Olá, ministro, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News mais uma vez. Bom dia, Fabrícia. Fabiola, obrigado pelo convite. Um abraço Mini- para o Thales, um abraço para o Josias. Ministro, a gente está Um aqui, abraço. né, explicando à população o que é verdade e o que é mentira nessa guerra aí de discursos, né, da oposição e do governo. De alguma maneira, o senhor acha que houve algum erro do governo? Essas mudanças por parte da fiscalização, algo que vem acontecendo há muitos e muitos anos com o avanço tecnológico, né, das transações, e isso tem sido praticamente uma rotina dentro, né, em todos os países, sobre o aumento da fiscalização das pessoas. E a gente agora vem com mais uma fiscalização, mais uma ampliação disso. Isso é um erro do governo fazer? Como é que o senhor tem analisado essa mudança? Não, Fabiola, desculpa. Fabiola, não, não é erro do governo. O governo não cometeu nenhum erro aí. Até porque é impossível, quando se divulga uma medida, prever que ela vai viralizar, que ela vai ser explorada de forma desonesta, de forma criminosa, e assim por diante. Ele tem que agir pós viralização desse tipo de medida. E o que o governo está fazendo no Brasil é o que faz em todo o mundo. Aliás, esse é um processo que teve início nos anos 1980 com o terrorismo. Houve um tratado internacional que recomendava que os países se municiassem de informações financeiras e até de outra natureza para coibir o financiamento do terrorismo. Não é? Só que com a tecnologia digital, o avanço da tecnologia do modo geral, né, os fiscos em todo o mundo encontraram aí também uma forma de obter informações, não para tributar mais, mas para coibir a sonegação, certo? Esse é o objetivo. Até porque ah, o imposto de renda tem que ser pago por todos, ah, seja pobre, rico, sem se classificar no limite de tributação. Ou seja, aqui no Brasil está isento da tributação todo aquele que ganha até 2.800 e pouco reais, certo? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que essa medida que provocou toda essa confusão, ela já existe há muito tempo, como assinalou o Josias, só que em valores menores, né? Então era 2.000 para pessoa física e 6.000 para pessoa jurídica. O que o governo fez agora foi ampliar esse piso, né? De certa forma, até beneficiou uma massa muito grande de pessoas. Quem ganha 2.100 tinha suas contas informadas para o fisco. Agora, só se ele ganhar acima de 5 mil reais, tá certo? Então, qual é o objetivo da Receita? É o objetivo de toda a Receita em todo o mundo, que é obstaculizar os processos de sonegação. E havia um raciocínio que eu ouvi muito nos meus quase 10 anos de atuação do Ministério da Fazenda, de um funcionário da Receita Federal. Ele diz assim: para a Receita Federal, não importa como a pessoa ganhe o dinheiro, não importa a sua área social, não importa a sua categoria de classe média, alta, baixa, pobre, não importa. A Receita tem que arrecadar. Não importa se ele ganha esse dinheiro no escritório com ar-condicionado ou se numa mina a 2.000 metros de profundidade com calor intenso, né? Porque esse problema da mina é de outro departamento, é da área social do governo. Portanto, o que a Receita está fazendo, para te dar um exemplo, né, é evitar sonegação e pegar aqueles que sonegam mesmo, sem fazer conta. Por exemplo, suponha que um contribuinte, um MEI, assim, um vendedor de coco numa praia ou em praias do Brasil, ele ganha por ano, informa a Receita do Imposto de Renda que ele faturou, digamos, 80 mil reais. Só que daqui a um dia ele faz um pique de 150 mil. Isso gera um alerta. Olha, ele está fazendo um PIX de valor muito superior de uma só vez ao que ele faturou em um ano. O que é que vai acontecer?
essa declaração cai na malha fina e ele é chamado a esclarecer. Se ele conseguir provar que foi algo que não tem nada a ver com sonegação, tudo bem, né? Mas isso é uma tarefa irrecusável da Receita Federal, né? Ah, portanto, não há nenhuma hipótese de uso dessa fiscalização para tributar, até porque, Fabiola, Josias, Thales, a transação financeira não é objeto de tributação no Brasil desde que acabou a desgraçada CPMF. O governo arrecada tributos em outras bases de tributação. Quais são elas? Para impostos, é o consumo, a renda e o patrimônio. No caso de programas sociais, não são as contribuições que financiam a previdência e assistência social. O Pix não está em nenhuma dessa categoria, portanto, não existe hipótese, não é, de tributação. Por outro lado, eu vi atentamente, ouvi atentamente, você me mandaram, né, o vídeo daquele deputado Nicolas, que é um absurdo o que ele fala. Né? O que eu acho que, a rigor, o deputado e o presidente Bolsonaro cometeram crime, porque eles geraram informação falsa que levou ao pânico uma parte da sociedade brasileira, que passou a se expor a um outro risco. Por exemplo, na última vez que eu fui a João Pessoa, a capital do meu estado, eu andei pela praia, fui ao mar e tudo mais, e consumi água de coco em vários lugares. Né? Aí eu perguntei por curiosidade ao moço que estava vendendo coco: escuta, qual é o melhor para você? É pagar em dinheiro ou Pix? Pix, doutor. Eu disse, por quê? Em primeiro lugar, porque tem gente que vem para a praia sem dinheiro, vem só com o celular. Portanto, se eu só receber dinheiro, eu não vou vender o coco para ele. Em segundo lugar, eu vou para casa tranquilo, sem dinheiro no bolso, não vou ser assaltado. Então, o que, que essas pessoas, como o Bolsonaro e o Nicolas, o deputado Nicolas, estão fazendo? Induzindo as pessoas a abandonar o Pix e passar a exigir o pagamento em dinheiro dos turistas, né? Alguns não vão deixar de tomar água de coco porque não levam dinheiro para a praia, né? Então, Voltando eu no acho que é um né? absurdo o que está acontecendo e o governo, como diz o Josias, tem que agir rapidamente e de forma muito Agora, ministro, didática para Ô, mostrar. Josias, eu só peço licença rapidinho, não. Josias. A gente vai para o intervalo para quem está conosco na TV. Se você quer continuar nessa conversa, a gente continua pelo YouTube. Vai lá, Josias, pode fazer sua pergunta. O senhor foi ministro da Fazenda numa era pré-digital, não é? Não havia rede social, não havia essa conturbação. Hoje, não avalia que, diante deste ambiente político conturbado, que o governo deveria ter antevisto, ou deveria ter se precavido, para explicar que esta providência adotada pela Receita, que é uma providência das mais comezinhas, como o senhor diz, a Receita cabe arrecadar e ela precisa refinar os seus mecanismos para identificar o esconde-esconde de gente que tenta sonegar tributos. Né? Não lhe parece que seria, de alguma maneira, previsível que a oposição exploraria esta providência, uma vez que está o PIX no meio, um meio de pagamento tão difundido hoje no Brasil? O governo não deveria ter sido mais detalhista? Olha, isso aqui não se confunde com tributação, quem ganha muito pouco no Brasil não deve se preocupar com isso que nós estamos fazendo. Não acha que deveria, diante do ambiente digital em que vivemos hoje e diante da oposição que temos ou dessa rivalidade política, não deveria o governo ter sido mais precavido? Olha, José, nesse ponto eu vou defender o governo, eu acho que não, né? Eu participei de muitas decisões semelhantes na era não digital, mas se o governo fosse preocupar que cada medida que ele adota, ele tem centenas de medidas a cada semana, a cada mês, aí ele não vai fazer outra coisa. Cada medida que ele adotar, ele vai ter que pensar qual seria a repercussão nas redes sociais. E por isso, como eu disse no início, o normal, tanto aqui quanto lá fora, é o governo agir se materializar um processo de desinformação contra o país, contra a sociedade e até contra
a democracia, certo? E tem outra coisa que eu esqueci de assinalar, tem duas vantagens Ministro, só dessa peço medida da licença receita. rapidinho, ministro. A gente está retomando aqui para quem estava conosco na TV. O ministro Maílson da Nóbrega está dizendo aqui que não acha que houve um erro do governo e dizendo que não era possível a toda medida ser comunicada à população, né? Mas o senhor está falando aí sobre a necessidade, neste momento, sim, de atuar contra as mentiras. É isso, ministro? Não, de certa forma, assim, na verdade, toda medida o governo tem que divulgar, publicar no Diário Oficial. O que ele não pode é, a cada medida, ele imaginar qual é a repercussão dessa medida nas redes sociais. Isso é o que eu disse, né? Então, e tem outra coisa que eu acho que é importante assinalar, é que, primeiro, uma massa considerável de brasileiros de baixa renda vai deixar de cumprir essa obrigação, porque a obrigação, quer dizer, o banco informava a Receita para quem tinha transferência de até 2 mil, agora é 5 mil. Isso elimina já uma massa considerável de pessoas cujas informações financeiras eram transmitidas à Receita Federal. Segundo lugar, tem uma consequência positiva desse tipo de medida, é que a Receita consegue receber as informações de todos os contribuintes, seu saldo em conta, certo? Suas aplicações financeiras. E tem mais, em alguns casos, como no combate ao terrorismo, os cartórios também informam. Quando você compra um imóvel, não é? O cartório informa a Receita Federal que você comprou aquele imóvel para saber se é compatível com a renda que você declarou à Receita Federal. E com todas essas informações, a Receita passou a prestar um novo serviço ao contribuinte, ou seja, a preenchimento prévio de sua declaração de imposto de renda. Você vai só checar se aquela preparação prévia está de acordo com as suas informações. Portanto, o que essas pessoas que estão divulgando essas fake news estão fazendo, deixa-me repetir isso, primeiro, prejudicar os próprios alvos que eles dizem que são os prejudicados. Segundo lugar, cometer crime, porque desinforma e dissemina o pânico e induz as pessoas a optar por formas mais arriscadas de receber seus pagamentos. Em terceiro lugar, né, isso gera uma desconfiança, né, da população sobre o trabalho da Receita Federal. Como disse Josias, a Receita Federal, em qualquer parte do mundo, ela tem como missão arrecadar o imposto que é devido por lei, tá certo? O que o Ministro, deputado Nicolas fez, além das mentiras que ele causou, ele aconselhou as pessoas a não usar o Pix. Ele não, aconselhou as pessoas a assumirem mais riscos. Ele induziu as pessoas a deixar de utilizar um instrumento moderno, seguro, avançado para fazer seus pagamentos. Por isso eu acho que ele cometeu ministro, crime. O crime, o senhor o está senhor falando aí chamou a então que ele atenção cometeu por crime, né? Só para cortou a fala dele. O senhor acha que ele cometeu crime? Nesse caso, o governo deveria então, inclusive, buscar a justiça. É isso. Se eu estivesse no governo, até para incomodar o deputado que fez essa bobagem, né, essa coisa grave que ele fez, até para incomodá-lo, eu abriria um processo contra ele no Supremo Tribunal Federal. A rigor, por esse Ministro, mesmo o raciocínio, senhor chamou a Bolsonaro atenção por um outro cometeu ponto muito importante. O senhor falou da questão da CPMF, do grande absurdo que era a CPMF. A CPMF foi defendida, chegou a ser, pelo ministro Paulo Guedes, no governo Bolsonaro. Ela sim seria um instrumento de cobrar todas as transações financeiras. Quer dizer, no fundo, quem agora está atacando o Pix defendia cobrar transações financeiras. Não é isso? É verdade, certo? Eu acho que é um dos erros que o Paulo Guedes cometeu, o que ele demonstrou que tinha pouco conhecimento de questões tributárias, foi achar que as contribuições sobre a folha de salário poderiam ser substituídas pela CPMF. E a CPMF, está provado, é um imposto ruim, é um imposto que gera distorções, é um imposto que gera incertezas, tá certo? E, portanto, vários países criaram sua CPMF, vários, né? Cerca de 40 países que criaram. Todos se convenceram depois
que esse era um imposto ruim que causava distorções e prejuízo. Então, hoje tem 2 ou 3 países só que cobram a CPMF. E o Brasil, felizmente, revogou a CPMF, pois o ministro Paulo Guedes queria restabelecer um imposto disfuncional que geraria perdas de produtividade, que geraria uma tributação equivocada para substituir a tributação sobre a folha de salário. É realmente um grande equívoco dele. Hoje o PIX estaria sendo cobrado, né, se tivesse a CPMF. Exatamente, exatamente. Porque o PIX é o que ele é uma transação financeira. Ele não é transação com patrimônio, com consumo, com a renda, com os programas sociais. É uma transação financeira. E como tal, seria tributado, sim, se tivesse a CPMF. Tá, ministro. Pelo mesmo raciocínio, vai lá, Josias. Pelo mesmo raciocínio que o senhor utilizou para se referir ao procedimento do deputado Nicolas Ferreira, que, em última análise, está fazendo terrorismo financeiro, né, ao desestimular o uso do PIX, que é um mecanismo útil, seguro e gratuito. Ele poderia ser aplicado também, esse seu raciocínio, ao Bolsonaro? O Bolsonaro também teria cometido crime ao insinuar numa postagem de rede social que o governo está pretendendo, com a portaria da Receita Federal, morder um pedaço dos rendimentos de pipoqueiro, palhaço de circo, cabeleireiro. Ele também não está cometendo crime? Claro que está. Se ele declarou isso mesmo, eu estou ouvindo por vocês, eu acho que ele declarou, vocês são pessoas honestas, responsáveis, né? Eu acho que ele está cometendo um crime, ele está induzindo as pessoas a deixarem de utilizar, como você diz, um instrumento moderno, seguro e gratuito para receber pelos os bens e serviços que ele vende. O senhor, quando o senhor fala, né, se o senhor fosse ministro e estivesse no comando, o senhor entraria com uma ação. Possivelmente o governo faça isso, porque a gente até estava falando antes, né, ministro, esse desafio jogou tudo nas costas do Sidônio, como se resolver essa questão fosse uma grande campanha de comunicação. O senhor está dizendo que não é só isso, é preciso atuar em várias frentes. Então, a questão jurídica nesse ponto talvez seja a principal, porque a cargo de Fernando Haddad, fica aí um peso muito grande, né? O que ele deve fazer nesse momento? O senhor acredita, então, que é questão de justiça? O governo deve ir isso como prioridade? Olha, eu diria que, não sei qual é o mais prioritário, eu diria que o mais prioritário é esclarecer. É o mais prioritário. Agora, levar esses mentirosos para a justiça é uma forma de desestimular o uso por outros das redes sociais para disseminar inverdades, notícias falsas, induzir as pessoas a erro, né? Eu faria as duas coisas, mas, a meu ver, o mais importante é esclarecer. Fazer uma campanha para valer de esclarecimento. Nesse ponto, a gente vai ter a oportunidade aqui, a gente está buscando também advogados nessa área para que possam nos esclarecer sobre as questões jurídicas sobre esse episódio, mas a oposição tem falado também em recorrer ao Supremo Tribunal Federal para proibir esse tipo de fiscalização da Receita Federal. O senhor acha que é cabível uma ação nesse sentido? O Supremo poderia aí dar aval, aval não, mas de repente dar alguma decisão favorável à oposição nesse sentido e um governo recuar em fiscalização sobre sonegação no Brasil? Não, Fabrício, eu te afirmo com absoluta convicção, não cabe invocar a inconstitucionalidade de uma medida dessa. É uma medida administrativa, natural, esperada e usada, como eu falei aqui, por todos os fiscos em todo, ou quase todo mundo, tá certo? Em segundo lugar, é uma coisa ridícula. É usar um instrumento da democracia, que é o recurso à Suprema Corte, por razões frívolas, equivocadas, para faturar prestígio político e voto. E aí eu diria que isso seria, não digo crime, não é, mas um excesso do uso do direito de recorrer à justiça contra coisas que as pessoas pensam que estão erradas. E elas é que estão erradas, né? Tem um outro aspecto, ministro, que eu queria me servir da sua experiência para tentar esclarecer. Essas informações que a Receita tem acesso a partir dos dados repassados pela rede bancária, elas não quebram, não significam, em última análise, o que está insinuando a oposição, é uma quebra do sigilo bancário, né? Não há elementos que permitam à Receita identificar origem ou
ela simplesmente vai receber o volume, dado sobre o volume da movimentação financeira. Não há quebra de sigilo bancário nesse tipo de troca de dados entre a Receita e o sistema bancário. Ou há? Não, você tem toda a razão. Isso está pacificado já no judiciário brasileiro, né? Não há quebra de serviço fiscal quando se presta informação à Receita Federal para que ele exerça a função que lhe foi atribuída por lei de cobrar o imposto. Afinal, o José, como a gente sabe, e o deputado deveria saber como parlamentar, as sociedades modernas, aliás, desde a Mesopotâmia, já existia imposto, que é a forma adequada de financiar estas atividades do governo. O governo precisa manter o judiciário, as Forças Armadas, a regulação dos mercados, enfim, a fiscalização de certas atividades, né? E para isso ele financia com, essencialmente, ou de preferência, com impostos, né? Tem uma outra forma de financiar que é se endividando, mas não é a forma mais adequada de financiar as atividades do governo. Portanto, para o exercício dessa atividade, não há quebra, na minha opinião, modesta opinião, não sou advogado, não há quebra de sigilo bancário. Repetindo, isso é matéria pacificada no judiciário brasileiro.